Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa vai ao ar graças aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Ótica Silvio Joalheiro. E está comigo hoje a Valéria Fabrício, da Sociedade Espírita Lar de Juliano. Valéria, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, ter aceito o meu convite para a gente bater um papo sobre anjos e demônios. Certo, eu que agradeço o convite, é uma honra sempre participar desse programa, né? E conversar um pouco sobre essa doutrina que é tão linda e alentadora, né? Muito bem. Então, estamos aí. Estamos aí. E, Valéria, o nosso assunto hoje é anjos e demônios, né? Existe, afinal, anjos e demônios? Dentro de nós, vários. Vários. O que acontece? Nós temos sempre que lembrar que o Espiritismo é uma doutrina relativamente recente, né? Certo. 1867, o lançamento do ano dos Livros dos Espíritos. Então, de lá para cá, começa toda a trajetória de explicar a vida espiritual por uma ótica bastante diferenciada do que se tinha até então, né? É interessante a gente pensar também que surge na França, que surge no Ocidente e que se propaga, né, pelos países, sobretudo os países latino-americanos e no Brasil. E o que a gente tinha ali? Nós tínhamos uma tradição muito predominante da Igreja Católica. Essa imagem de anjos e demônios vem da Igreja Católica, né? Está na iconografia, está na gênese do catolicismo. Então, nós crescemos com essas duas imagens muito presentes dos anjos, seres criados, perfeitos, né? E que são a representação máxima do bem, e os demônios, que são seres absolutamente devotados ao mal, né, por uma eternidade, e um vive no céu e no paraíso e o outro habita as extremidades do inferno, né? Então, o que acontece? Isso é uma simbologia muito forte, que não está de acordo com o que o Espiritismo pensa. Primeiro, para o Espiritismo, todos os seres foram criados simples e ignorantes, né? Sem conhecimento sem conhecimento absoluto de nada. Desculpa, né? te interromper. Assim como uma criança nasce hoje. Sempre nasceu, na verdade. Exatamente. Né? Como uma simples e ignorante. Exatamente. Né? Sem noção do que é certo, do que é errado, do que é bem e do que é mal. Né? Então, o espírito, ele é criado lá, a individualização do princípio inteligente, isso é o que o Livro dos Espíritos fala, né? Que é um princípio que tem. E o espírito é criado, e a função desse espírito é evoluir. Evoluir em moral e em intelectualidade. E também entende-se que intelectualidade não é titulação de estudo. Intelectualidade é compreensão das estruturas do universo. E moral nada mais é do que aprender a amar mais e melhor, né? Então, assim o Espiritismo entende. Todo ser encarnado é, antes de tudo, um espírito que foi criado simples e ignorante, que está em evolução. E que, impreterivelmente, chegará a ser um ser angelical, um ser puro, que desenvolveu todas as suas potências positivas, as suas virtudes. Quanto tempo isso vai demorar? Bom,
Isso nós não sabemos. Mas quando ele tiver encarnado várias vezes e aprendido, né, as lições necessárias, encarnado nesta orbe e em outros níveis, aí então ele se tornará um ser angelical. Então, o que nós temos para o Espiritismo? Nós temos seres angelicais, o que nós chamamos de espíritos puros, espíritos elevados, que já passaram por toda essa categoria, mas eles foram criados como nós, simples e ignorantes. Eles só percorreram todo esse processo, que é um processo de evolução. Isso significa dizer que o que tem, eu não sei se exatamente na Bíblia, como é que é? Os espíritos foram caídos, quer dizer, eles eram, segundo essa tradição, né? Essa tradição, eram espíritos, eram anjos que almejavam o poder, se igualar a Deus, e aí Deus, quer dizer, isso não tem lógica absolutamente nenhuma. A história de Lúcifer é que ele era um anjo, a história, né, contada pela Bíblia. É claro que isso tudo também é simbólico, mas ele seria um anjo que habitava ao lado de Deus e que ele teve inveja de Deus. E aí então resolve dar um golpe. Dá um golpe. Não consegue. E ele é expulso do céu, e aí então expulso, né, para as zonas mais baixas, e é interessante que as pessoas não sabem muito disso, mas nessa cisão, 1/3 dos anjos teriam seguido Lúcifer, e aí então composto, né, o demônio, o inferno e seu espaço lá com todos os seus seguidores. Mas isso realmente não faz, porque primeiro a gente tem que pensar que Deus, que é um Deus que, né, a pessoa que acredita em Deus tem que entender um ser absolutamente supremo e perfeito, senão ele não é Deus. E ele não criou só Santa Maria, Brasil, o mundinho, ele criou o universo, né? Então, dentro dessa perfeição, não teria como ele criar um ser que pudesse se rebelar e habitar nesse mundo em grau de igualdade. Isso que a gente chama, né, nesse maniqueísmo do bem e do mal, lutando pela alma humana. Na verdade, é aquilo que eu disse, né? Quem está lutando pela sua alma somos nós mesmos. Quando ouvimos as nossas ideias menos adequadas, né? Mais egoístas, mais vaidosas, ou quando ouvimos o nosso lado mais altruísta, mais amoroso, mais solidário. Exatamente. Né? Aí a gente está dando ouvido aos nossos anjinhos e os nossos demôniozinhos. Os nossos demôniozinhos, que são vários. Os nossos demôniozinhos são fortes, né? Porque nossa Senhora. Valéria, e o que a doutrina espírita fala a respeito dos anjos, querubins, serafins e etc.? A doutrina não usa essa nomenclatura, né? Essa também é uma classe de classificação da Igreja Católica, né? Que seriam potências dentro da escala dos anjos, querubins, serafins, arcanjos, anjos e arcanjos, né? Os 3 grandes arcanjos da Igreja Católica, que é Miguel, Rafael e Gabriel, da Anunciação, que teria vencido o demônio, e o da saúde, né? Então essa é uma escala deles. Nós temos sim uma coisa que está lá na escala espírita, né? Que começa com os anjos mais, os espíritos menores, né? E aí então eles vão subindo e existe uma nomenclatura que vai separar o nível de desenvolvimento desse espírito, de compreensão, de elevação desse espírito. Mas a gente não usa, obviamente, essa determinação. Querubins, serafins, anjos e arcanjos, né? Existem, sim, anjos, que são espíritos puros, que passaram por toda. Cristo é um dos espíritos mais puros, né, que nós temos. Ele não é um anjo, é um espírito de grande desenvolvimento, está acima, né? Mas essa nomenclatura ela é da Igreja Católica, é uma espécie de escala, né? Angelical, isso, é uma escala angelical da Igreja Católica. Agora, um dia, e eu vou fazer essa pergunta para mim, né? E posso fazer também para o nosso telespectador, esse que está nos vendo do outro lado da telinha, um dia nós vamos ser anjos? Segundo a teoria espírita, sim. Sim, tá. Absolutamente. Daqui quanto tempo?
Essa aí é impossível dizer. Existe uma fórmula para isso? O que acontece, né? Nós temos uma compreensão muito reduzida do mundo espiritual, né? Na verdade, sabemos muito pouco. Sabemos muito pouco, uma compreensão muito limitada pela condição de encarnados, né? Nós estamos aqui, que é um pedido nosso, como espíritos, nós pedimos para encarnar, para nos depurarmos de algumas imperfeições e também para trabalharmos no bem, né? Só que na nossa condição de encarnado, a gente sofre muito o apelo da carne, por isso que a gente está sendo sempre tentado pelos nossos demôniozinhos, né? Quando desencarnamos, nós temos a consequência, nós temos a consciência do que é o nosso espírito de verdade. E aí então nós pedimos, na condição de desencarnados, né, nós pedimos provas na próxima encarnação para nos melhorarmos e para evoluirmos mais depressa. Isso é uma coisa interessante. Cada vez que a gente encarna, a gente vem com o intento de ser melhor para andar mais rapidinho nessa escala, né? O problema é que a gente às vezes se endivida mais e aí fica, né, preso nas mesmas questões, na mesma aprendizagem. É como se a gente rotasse de ano e não conseguisse desenvolver. Então, a nossa evolução depende da nossa dedicação no bem, no amor, na caridade, na aquisição moral. A produção, Valéria, está me dizendo que nós temos 1 minuto, mas nesse 1 minuto é tão difícil, né, quando a gente se depara nesse mundo material com a sua extrema materialidade, seus prazeres, suas coisas que nos atraem, exatamente pela nossa inferioridade. É assim que tu também enxerga? Eu acho que quando a gente consegue, de fato, que é uma coisa bastante difícil, se entender como um espírito imortal, de fato, porque a gente fala isso, né? Mas quando essa verdade realmente, em algum momento, por alguma experiência, a gente realmente consegue fazer esse botão virar, aí então a gente começa a relativizar os apelos da matéria, né? Porque a gente sabe que aquilo é transitório, mas enquanto isso não é uma verdade, uma certeza, uma convicção, é uma luta, né? Porque é sempre uma ideia, e aí é a ideia de Cristo, né? Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados, porque é uma outra perspectiva. O sofrimento na doutrina espírita, ele não é bom, mas ele é um instrumento para que a gente melhore, né? E quando a gente está na vida material, ele é um desespero, ele é um horror, ele é o fim do mundo, né? Então essa compreensão modifica muitas vezes. Valéria, nós vamos fazer um intervalo agora de apenas 1 minutinho, mas não sem antes agradecer os nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Ótica Silvio Joalheiro. Como eu disse, é apenas 1 minutinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul. Na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC,
Beltrame Casa Completa, Lar de Joaquina, Restaurante Fest Bistrô e Ótica Silvio Joalheiro. Eu estou batendo um papo hoje com a Valéria Fabrício, que vem da Sociedade Espírita Lar de Juliano. E para quem não sabe, o Lar de Juliano fica na Travessa Leopoldo Frois, que nada mais é daquele beco do Kozorowski. Beco do Kozorowski, conhecido antigamente, né? Que é no descidão da Riachuelo, entre a Pinheiro Machado e a Tuiuti. Ali acho que Pinheiro Machado. Então, descendo, desculpa a redundância, descendo o decidão, né? Descendo a lomba. À direita. Tá? Ela vai desembocar no que era antigamente a concha acústica, né? Exatamente, Santa Maria. é verdade. Valéria, e o nosso assunto hoje está versando sobre anjos e demônios. Agora, Valéria, por que como é que eu vou dizer, essa teoria dos anjos com asas, que a doutrina espírita não admite, digamos assim, se espalhou tanto pelo planeta, fundamentalmente no lado ocidental, né, do planeta Terra. Tem alguma explicação para isso? Tem várias suposições, assim, não tem uma, né, mas tem duas teorias que são bem, né, consistentes. Primeiro é que o catolicismo, ele vem, né, primeiro o cristianismo vai se tornar a Igreja Oficial de Roma, né? E aí então é o que chega para nós, né? O cristianismo católico. Certo. E não esqueçamos que os romanos tinham toda uma mitologia anterior, né? Do paganismo, onde era muito comum a imagem de seres com asas, né? Que voavam. A mitologia toda parecia, não com anjos, mas as ninfas tinham asas, né? As asas para tudo que voava. Então houve ali uma espécie de simbiose, adaptação. Tanto que os anjos, né, como as criancinhas nuas, né, também tinham a ver com algumas coisas que estavam no Olimpo. Dizem que o filho de Cupido, né, era um anjo pequenininho. Então, essa é uma das teorias, né, que a gente adaptou, trouxe de lá. Outra, que eu acho bem provável também, é porque a espiritualidade sempre existiu, ela sempre se manifestou, né? As pessoas viam, né? Tinham uma visão de um espírito ou algum fenômeno, só que eles não permanecem, né? Tu olha aqui, quando vê, não está mais. E eles associavam aos pássaros, a instabilidade dos pássaros, como se saísse voando. Sim. E aí, claro, junta uma coisa daqui, outra coisa de lá. E aí, então, veio a ideia de que anjos são seres com asas, né? E a gente perpetuou, porque daí o comércio todo perpetua, né? E aí a criança, eu me lembro que eu tinha, e tenho até hoje, a imagem do anjo da guarda, coraçãozinha, né? Santo anjo do Senhor, meus Deus, e era a imagem de uma senhora, uma imagem bem antiga, que todo mundo tinha, atravessando uma ponte com asas imensas, carregando duas criancinhas. É uma imagem bem popular, né? Sim. Então, a gente, né, aceitou e isso se propagou. Na doutrina espírita, nós temos anjos, né? Sim, nós temos anjos, que eu sempre digo, são os nossos grandes avalistas espirituais, né? Eles se comprometem a estar do nosso lado durante toda a nossa existência e a nos orientar e proteger, né? Mas anjos sem asas. Anjos sem asas. Espíritos elevados que são capazes de desempenhar essa função. Isso significa, eles não podem ser temperamentais, eles não podem desistir do que eles estão fazendo, e eles têm que ter conhecimento para poder nos orientar. Isso para eles é uma honra. Isso depreendo que eles sabem mais a respeito da nossa vida do que nós mesmos. Sim, aliás, quem sabe menos da gente é a gente mesmo. Os outros sabem muito mais a respeito de nós, né? Sem dúvida. Exato. E eles conhecem as nossas provas, eles conhecem as nossas virtudes e eles sabem as nossas fragilidades. E eles assinam, né? Uma promissória, olha, eu vou lá ficar do lado do Jader, o meu vai resolver eu ficar do lado meu, incondicionalmente. Né? Agora, Valéria, não sei se tu concorda comigo, como na hora, e o ser humano, ele muito mais pede do que agradece, né? Como e ainda reclama, muito mais reclama. Como
nós, né, como seres humanos todos, na hora de pedir alguma coisa, ou mesmo de agradecer, a gente não se lembra do nosso anjo, né? Sim, a gente lembra do Santa Devoção, da Santa, etc. e tal, da Nossa Senhora X, Nossa Senhora Y, e aquele que está ali ao nosso lado, né? Nos vibrando conosco, né? A gente não esquece dele, né? E também acho que muito por essa... por uma falta de cultura que ensina que tu tem e que é uma dádiva, né? Que tu tem um espírito elevado que tem condições de te ouvir. E para ele tu deve pedir. Não estou dizendo que não é para pedir para santo, quem acredita em santo, não estou dizendo isso. Mas existe este ser que está ali à tua disposição. Exatamente. E que é interessante porque no livro dos Espíritos fala, né? Que quanto mais nós conversamos com esse ser e quanto mais nós nos dirigimos, mais há uma sintonia, uma proximidade. Ele não nos abandona nunca. Mas se nós não conversamos, se nós resolvemos fazer todas as nossas as escolhas que nos prejudicam, que entravam o nosso desenvolvimento e que criam uma energia densa, ele não pode também interferir, né? E ele, o Espiritismo tem uma das palavras mais maravilhosas, que é o livre-arbítrio. O nosso anjo da guarda respeita o nosso livre-arbítrio, porque o Espírito é uma conquista do Espírito. Agora, ele dá umas dicas, né? Ele está seguido lá, mandando uma vibe, dizendo, olha só, não vai por aí. Cuidado, cuidado, não faz isso. Agora... Ele é sempre o melhor conselheiro. Exatamente. Né? Mas a gente tem que querer ouvir. Valéria, vou te fazer uma pergunta assim agora. Aquele ente querido, bom, maravilhoso, que viveu, mas que já está na pátria espiritual, já faleceu, tá? Já morreu para essa vida aqui. Tem muitas pessoas que oram, pedem para os seus entes queridos que já partiram. O que a doutrina espírita, que é lógica e racional, diz a esse respeito? Pois é, esse é um dos grandes problemas, né? Porque a gente faz sem querer. Eu mesmo, com tudo que estudo, às vezes, paizinho, me ajuda. Ele não esquece, não. Teu paizinho, o paizinho que tu fala é o teu paizinho, pai que desta encarnação, que faleceu, né? Porque é uma coisa... como é muito próxima essa relação de amorosidade e de acolhimento, a gente sempre tende a pensar, né? O pai, a mãe, o irmão, um amigo, alguém, né? É quase que uma coisa involuntária, né? Tu sabe que ele não está aqui, ele pode ajudar. Contudo, esse é uma prática muito equivocada nossa. Nós temos que entender que esses espíritos, eles são iguaizinhos a nós. E que eles também estão num processo de evolução. E que muitos deles, inclusive, nem conseguiram ainda se entender na condição de espírito. Às vezes estão ainda em processo de cura, de tratamento, de esclarecimento. E não podem nos ajudar. Alguns, mais elevados, às vezes trabalham para conseguir que o espírito elevado venha até nós em nosso benefício. Mas a grande maioria é um espírito que desencarnou e que está do outro lado da parede. Eu sempre costumo dizer... isso, do outro lado. Eu sempre costumo dizer assim, a questão é a seguinte, nós estamos que nem na sala de interrogatório, né, que tem aquele espelho onde nós nos enxergamos. Eles estão do outro lado dos espelhos. Eles podem até nos enxergar, eles podem até ver o nosso sofrimento, mas eles muitas vezes não podem interceder. E se a gente chama e pede, fala, muitas vezes nós criamos uma situação difícil para eles, porque eles até podem sentir, porque o amor é o sentimento mais perfeito, a energia mais sublime, eles podem até sentir o nosso sofrimento, mas nem sempre vão poder nos ajudar, o que causa para eles um sofrimento ainda muito maior, né? Serem chamados para ajudar e não poder ajudar. Né? Imagina o meu paizinho, quando eu digo, ai pai, me ajuda, vá lá que ele interessa, ele não pode. Ainda não pode, porque é uma aquisição do espírito dele, de evolução e de crescimento, chegar num nível onde ele não vai ajudar só a Valéria, ele vai ajudar muitas pessoas. Sim, né? sem dúvida. E aí tem uma questão interessante também, que é bem particular do espiritismo. Nós temos o nosso anjo da guarda, temos os espíritos afins, protetores e o que a gente chama de espíritos familiares. Primeiro, os espíritos familiares nem sempre são os espíritos desta encarnação. Nós temos uma família imensa,
num grau muito superior, às vezes, muito superior a nós, né, de evolução, que estão lá, como diz uma amiga minha, mandando a maior vibe pra gente, vai dar certo. Eles nos ajudam, mas eles não são espíritos de luz como os nossos anjos, né? Eles, às vezes, em determinado momento, podem nos ajudar. Muitos deles nós não conhecemos, né? São os espíritos amigos, são os espíritos protetores, espíritos familiares e espirituais. Eles nos ajudam, né? E quando a gente pede, às vezes, eles também podem interceder. Mas eles não estão no mesmo nível de elevação que o nosso anjo da guarda, que é sempre superior. Valéria, vamos sair um pouquinho dos anjos, entrar nos demônios, já que o nosso assunto é anjos e demônios. Estamos falando só da parte boa, porque é Natal, né? Exato. O anjo, normalmente, é pintado com asa. Agora, os demônios, não. Agora, os demônios, esses espíritos que o mundo ocidental, não a doutrina espírita, chama de demônios, que são espíritos, né, que estão lá do outro lado, os ignorantes, muito atrasados ainda, né? E a doutrina espírita fala em umbral. Para aquela pessoa que já ouviu falar em umbral, o que é o umbral, ou existem mais de um umbral? Olha, para quem não sabe, umbral foi o termo que André Luiz usou na sua obra. Né? O Kardec, ele não fala em umbral, né? O Kardec fala uma coisa muito interessante, porque tudo é uma questão de sintonia e vibração. Né? Exatamente. Então, assim, e o espírito não dá saltos. Tudo é aquisição, trabalho e persistência e transformação. Então, o que acontece? Uma pessoa que está muito espiritualmente atrasada, ela está num nível de vibração muito baixo, um nível contaminado. Para ela, falta entendimento do que é Deus, do que é amor, do que é perdão. Quando ela desencarna, ela não vai para um lugar extraordinário. Ela vai continuar neste plano vibracional, denso e difícil, e ela irá afinizar-se com aqueles que estão em torno dela nesse mesmo plano vibracional. Esse conjunto, que é um conjunto onde há sofrimento, as pessoas estão perdidas, elas não têm compreensão, é um dos umbrais, né? Pode existir outros, porque tudo vai depender do teu nível vibracional, de entendimento da situação e com quem tu vai te afinizar, né? A literatura espírita também fala de uma coisa que Kardec nunca falou, que é o Vale dos Suicidas. Não existe o Vale dos Suicidas. Né? Tem um lá, uma placa, Vale dos Suicidas. Essa ideia vem muito assim, o purgatório, não é um local... O inferno, o céu. Exatamente, não é um local definido e medido. São sempre faixas de vibração, de sintonia, que vai se criar, sim, imagens, sensações e emoções, e que vai ter mais gente que vai fazer o quê? Se afinizar e aí então ficar vibrando, né? Criar aquilo que a gente chama de uma psicosfera, né? Mas o umbral, ele está muito próximo, as pessoas acham muito que está muito parecido com o purgatório, né? Porque é um intermediário. Mas como não existe céu e inferno, né? Existe elevação, e a gente sempre fala que no céu a gente não dorme, quanto mais elevado, mais se trabalha. Exatamente. Não existe inferno também. Inferno estão tentando aprender, melhorar. Valéria, a produção disse que... Acabou nosso tempo. Terminou? Acabou o nosso tempo. Mas, por favor, fique à vontade. Se tu quiser deixar alguma mensagem, fique à vontade. Estamos perto do Natal, né? Que é um período onde normalmente as pessoas, né, se reúnem para celebrar em família. E eu acho que é sempre bom lembrar que o Natal, eu nunca me esqueço, uma sobrinha minha me perguntou por que Jesus Cristo se vestia de Papai Noel. Ela é bem pequenininha, né? Que Jesus Cristo não é Papai Noel. Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é perdão, é o caminho para que nós possamos nos melhorar, né? Que é amar o próximo como a si mesmo. Se a gente conseguir reunir a família e brindar o nascimento de Jesus e uma era que é de amor, eu acho que nós estaremos num caminho mais angelical. Né? Valéria, eu quero te agradecer. Muito eu que agradeço, imagina. Por ter estado agradeço. aqui hoje batendo um papo comigo sobre anjos e demônios. E espero que você tenha aprendido alguma coisa
sem aquela carapaça das religiões. Exato. Nós não estamos aqui dizendo que a religião A ou B é errada e que o espiritismo é certo. Absolutamente nenhum. Cada um segue a sua crença, ok, sem problema nenhum. E dizendo isso, eu quero agradecer a sua presença e agradecer também aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa, Restaurante Fest Bistrô e Ótica Silvio Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Beltrame Casa Completa. Restaurante Fest Bistrô, o primeiro buffet vegano do interior do Rio Grande do Sul, na Venâncio Aires, quase esquina Floriano Peixoto.